Deixa eu começar aqui, pessoal, com vocês, com o Salmo 42. Aliás, desculpe, Salmo 42 depois. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. São tantas mensagens. Cantares, capítulo 2, versículo 15. No meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. O capítulo é o 2, versículo 15. Diz assim: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Às vezes o que está nos atrapalhando não são grandes coisas, são pequenas coisas que estão atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E estão até enfraquecendo a nossa fé, está enfraquecendo as nossas forças espirituais. Nós vamos ver um caso que nós conhecemos bastante. Era uma coisa aparentemente pequena, mas ela cresceu depois. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Aqui são mensagens bem conhecidas nossas. Segundo Crônicas 25. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoatã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, não com o coração inteiro. Então, o homem que era de Deus, que fazia o que era reto, fazia tudo certinho, porém o coração dele não era inteiro para Deus. Isso não é bom. Porque se o diabo consegue conquistar um pedaço do seu coração, uma parte do seu coração, ele vai querer mais. Quando eu falei no início o salmo, que estava no meu coração, Salmo 42, 7. Diz assim, olha só, Salmo 42, 7. Um abismo chama o outro abismo. O que aconteceu com ele aqui? Diz versículo 3. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos, que feriram o rei seu pai. Então, durante algum tempo, ele carregou no coração um desejo de vingança. Quer dizer, o dia que eu assumir o reino, eu vou me vingar, entendo o que fizeram com meu pai. E tem muita gente assim, carregando no seu coração um sentimento de vingança, não fazendo como Amazias, de matar uma pessoa, mas desejando no coração, entenda que alguma coisa aconteça com aquela pessoa. Tenho falado sobre isso. Eu citei Provérbios 24, 7. O que diz Provérbios 24, 17, perdão? Diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Ao 18, para que o Senhor não veja isso. E às vezes você vê. Olha, sabe quem separou? A fulana, o fulano. Aí você sabe que essa pessoa um dia fez mal para você também. E você diz, você usa até o que todo mundo fala, aqui se faz, aqui se paga. Isso é coisa do mundo, irmão. Mas usa até versículo bíblico, diz assim, tudo que o homem semeia, o homem colhe. Não, irmão. Talvez foi até culpa nossa, que a Bíblia mandou orar pelos que nos perseguem, nos maltratam, e nós não oramos. Devemos de orar, mas nós nos alegramos. Então isso não é bom, porque nós não estamos guardando o nosso coração. O que aconteceu? Lembra, um abismo chama outro abismo? Vá comigo no versículo 12. Olha o que diz. Versículo 12. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Ele se tornou um homem cruel. Levou os inimigos num lugar bem alto, entenda bem, no mais alto do monte, e mandou que eles se jogassem. Mandou eles se arrebentar. E isso hoje, até hoje, é condenado, entenda, nos tribunais internacionais. Mas naquela época já foi condenado por Deus. Eu lembro que até há um pouco tempo, uma seita muçulmana, um grupo radical, fizeram isso com um grupo de pessoas que eram envolvidas com prostituição. Até grupos que até defendem essas pessoas. Foram lá e fizeram com que eles se jogassem. Depois vocês me cobram fora do ar que eu falo para evitar alguns transtornos, entende? E eles fizeram isso. Quer dizer, maldade, crueldade. Um abismo chama outro abismo. Veja comigo a seguir o que diz assim. Diz, versículo 14, e sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, que são os edomitas, são descendentes de Esaú, que era parente de Jacó, né, irmão de Jacó. Diz assim, versículo seguinte, e tomou-os por seus deuses, e prostou-se diante deles, e queimou-lhes todo incenso. Desculpe a expressão, se tornou idiota ainda. Primeiro, entenda bem, guardou o desejo de vingança. Um abismo chama outro abismo. Depois se tornou um homem cruel, e depois se tornou um homem idiota. Porque olha o que o Senhor Deus manda dizer. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo que a seu povo não livraram das tuas mãos?
Você ficou idiota, você ficou burro. Esses Deus não deu livramento, não deram livramento, para os edomitas. Como é que vai dar para vocês? Mas é que um abismo chama outro abismo. Então nós vimos, guarda o seu coração para quem não tem esse sentimento de vingança, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Outro caso também conhecido está em Juízes, capítulo 6. Estou fazendo leitura rápida, tá? Para avançar e trazer a mensagem que eu quero dar hoje para vocês, que é o vinho novo. Vinho novo quer dizer mensagem nova. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. É a pessoa que tenta resolver a situação dela do jeito dela. O Senhor Jesus fala em João 15,5, sem mim, nada podereis fazer. Salomão, no Salmo 127, diz assim, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E eles tentaram fazer isso, não funcionou. O inimigo continuou destruindo, continuou agindo na vida deles. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam o mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A ficha caiu, vamos clamar a Deus. Vamos pedir socorro, que não está dando não. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos lá? Mas não destes ouvidos à minha voz. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, o inimigo encontra lugar, porque a palavra de Deus é o nosso escudo. O salmista do Salmo 84, versículo 11, ele diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus é um escudo, proteção. Palavra de Deus. Quando eu não ouço a palavra de Deus, eu fico vulnerável, eu fico aberto às ações do diabo. Então o medo entrou no coração deles, porque eles não guardaram a palavra. Você não guarda o coração, entra o ódio, entra o desejo de vingança, entra o ressentimento, entra o medo. São pequenas coisas. Aí a pessoa começa a dizer, mas onde foi que eu errei, que está tudo dando errado, não consigo dar. Verifique. Se você não está dando lugar, são raposinhas que estão entrando na sua vida. Que estão entrando por quê? Porque a palavra de Deus não está presente. Então entra o ódio, entra, entenda bem, o medo, entra mais. O que entra? Vamos para João capítulo 9. Marcos capítulo 9. Eu não trouxe o esboço, mas estou com ele aqui, já dei no outro. Marcos 9, 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Estou fazendo a leitura para ser bem rápido. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e cante os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E respondendo, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Isso é uma lição, irmão, que nós temos que ter. O quê? Jesus não chegou colocando logo a mão, às vezes nós somos precipitados. Paulo diz que nós não devemos ser precipitados em colocar a mão sobre alguém, sobre a consagração, mas é sobre tudo. Às vezes nós somos apavorados. Meu irmão, pastor, eu estou com uma dor, faz uma oração por mim, e você faz. Eu digo assim, mas quanto tempo? Não falar de cabeça, não. É Deus lhe dirigir.
Porque conversando você pode mostrar à pessoa que tem uma porta aberta, quer dizer, não é por causa. A Bíblia diz, Provérbios 26:2, que a maldição sem causa não se cumpre, e às vezes tem uma causa. Porque você está falando com um homem de Deus, às vezes, com uma mulher de Deus, com um membro da igreja, com uma senhora, com uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que é assídua, uma pessoa que está, entenda, na igreja. E por que aquilo está acontecendo com aquela pessoa? E às vezes não conversamos. Jesus conversou. E ele disse desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Atenção. E o pai do menino, clamando com lágrima, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Você entende? Às vezes nós não temos a fé necessária para aquilo. Então temos que ser sinceros, Senhor, me ajuda a minha incredulidade. Então, terceira coisa, não estamos conseguindo crer. E às vezes nós queremos algo que a nossa fé não chegou ao estágio que deveríamos. Eu contei que nos anos 90, comecinho dos anos 90, final dos anos 80, começou no meio chamado pentecostal, no meio da evangélico, o negócio de aparecer dente de ouro. O pessoal antigo no evangelho deve lembrar disso. Começou. Aí nós tínhamos Dona Vivina, hoje já está na Glória, partiu agora há pouco tempo, mês passado ela foi para a Glória. Dona Vivina era tecladista, morreu com 93 anos de idade, 94, não ia fazer 95 agora em setembro. Ótima pessoa. Ela chegou e disse assim, pastor Jaime, você já pensou de pedir a Deus para lhe dar esse dom de dente de ouro? Eu falei, Dona Vivina, eu não senti no coração de pedir isso para Deus, não. Mas acho que eu não pediria isso para ele, não. Se eu pedisse, eu ia pedir meus dentes mesmo, que foram estragados por cada cachaça, perdi tudo, né? Você começou com aquele rote, lembra que é rote, ponte, depois coloquei ponte fixa, depois eu coloquei implante, hoje eu tenho implante. Mas aqui embaixo eu não tenho dente nenhum meu, né? Pinguço, cachaceiro, né? Todo, dente quebrado, murro, cai no chão, quebra, não sei o quê. E eu falei para ela, sabe por quê? Eu creio que Deus pode devolver o dente para uma pessoa, não, você não crê nisso? Mas eu não tenho fé para isso, eu não vou ficar sem dente aqui. Pô, irmão, já estou pela fé que Deus vai me dar meu dente. Mas você vê gente, às vezes, de óculos, já viu isso? Gente fica assim, ó. Né? Aí você fala assim, o que houve? Eu estou pela fé, disse, pela fé usa óculos, irmão, faz que nem o missionário, usava, apresentava a Deus, o que prendia, até que veio, né, naquele dia, não é verdade? Você vai ficar assim no meio da rua, assim, não pode, mas ninguém, o pessoal quer fazer isso com óculos, mas com dente ninguém faz, já viu alguém sem dente? Falar assim, irmão, poxa, se tá ruim, vamos fazer uma vaquinha aí, vamos colocar aí uma prótese, alguma coisa, pela fé que Deus vai me dar, irmão, né? Ninguém faz isso. Na pandemia nós passamos alguns apuros. Um dia eu estou olhando aqui bem na frente, um senhor está pulando com o obreiro, mal do culto, eu falei, irmãozinho, tem que colocar máscara. Ele falou assim, pastor Jaime, eu sirvo um Deus vivo. Eu falei, e agora, irmão? O que eu vou discutir com o irmão cheio de fé, né? Aí eu falei assim, irmão, Deus me deu na hora a palavra, assim, irmão, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor dirige? Dirijo. O senhor usa cinto de segurança, não usa? Usa, sabe, porque senão você vai tomar uma multa, né? E vai perder pontos na carteira, né? Se, por favor, põe a máscara, senão a igreja vai tomar multa aqui também. Deus me deu a palavra na hora, é verdade. Você crê, mas você tem que dirigir, você não tem que usar o cinto, né? Isso também agora, o pessoal antigo não sabe, quase ninguém usava cinto. Usava, pessoal? Pensando o pessoal de cabeça branca, ninguém usava cinto, não. O pastor Orlando tinha um Fusca azul, nós íamos para o Rio de Janeiro gravar. Nem a porta fechava direito. Naquela Serra das Araras, a porta ia lá atrás, a gente, opa, volta para cá, né? Mas ninguém usava cinto de segurança, depois que veio, por quê? Existia a lei, mas era chamada lei imperfeita, porque não tinha sanção, não tinha penalidade nenhuma, então, para quê? A pessoa não usava. Mas estou falando isso por causa de quê? Por causa desse negócio, que às vezes temos que ver claramente que ele diz, é minha incredulidade. Às vezes é a nossa incredulidade. Então não brinca com Deus, Deus me ajude a crescer. E não ficando, Deus, por que eu não tenho meus dentes de volta? É porque a minha fé não cresceu para isso. Ô Deus, por que eu tenho que tomar insulina? Porque eu estou precisando, não é verdade? O doente precisa de médico, foi o médico que mandou. Até brinco com o pessoal, falei hoje aqui. Geralmente é como na vida espiritual, a natural é igual. A pessoa geralmente só vai ao médico quando está doente, não é isso que eu tenho falado? Mas não, você deveria ir ao médico para não ficar doente, né? Ele ia fazer os exames, ver se está faltando alguma vitamina, tem que suplementar. Eu até brinco que em São Paulo todo mundo tem que suplementar a vitamina D.
né? Todo mundo vai fazer, tem a vitamina D baixa, geralmente tem que suplementar aquilo, fazer outras coisas, às vezes tem que suplementar também. Mas isso é o médico, não vai de cabeça não, então uma exceção. Esses complexos vitamínicos que vem agora aí, você toma tudo aquilo, às vezes tem vitamina que você está até com excesso, vai até prejudicar aí o seu corpo, né? Esse é o médico que tem que fazer. Mas espiritualmente não é diferente. Tem gente que só vai orar quando a casa está arrebentada, irmão. Nós temos que fazer isso, buscar a Deus em todo o tempo. Então, vimos 3 coisas, deixa eu repetir rápido para você, entenda bem que senão não dá tempo de chegar ao vinho novo. Então, nós vimos claramente, não tenha sentimentos, que são contrários à palavra, ódio, mágoa, desejo de vingança, não tenha medo, não tenha incredulidade. Quer dizer, não brigue com Deus, é que nós não crescemos para aquilo ainda. Então, é a nossa incredulidade. Aí poderia falar mais ainda, que não dá tempo agora, poderia falar para você, por exemplo, da dúvida, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Poderia falar do Apocalipse 2,14, que a Bíblia diz uma coisa muito bonita para nós aqui, de um alerta. Quando eu falo bonita, é que é um alerta. Poucas coisas tenho contra ti. Então não é muita coisa não, você tem que colocar a casa em ordem, mas são esses sentimentos, essas emoções que devem ser tiradas da sua vida para que você então possa realmente ter uma vida agradável a Deus. Vamos para o vinho novo, pessoal, Salmo 105. Ele diz assim, louvai ao Senhor, e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 3 lições, que dão 3 mensagens aqui, mas não vou dar, só resumo. Louvar ao Senhor. Louvar é exaltar. Lembra do Davi? Louvarei o Senhor quando? Todo o tempo. O Salmo 34, versículo 1. Aprendemos que louvar é exaltar o Senhor. Quando o exército da Síria cercou Eliseu, ele disse para o seu auxiliar, mais são os que estão conosco. Estava louvando a Deus. Exaltar o Senhor é importante, quer dizer, louvar é exaltar. Lembra do Senaqueribe cercando Ezequias? Ezequias diz ao seu povo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Isso é louvar a Deus. Então, vem qualquer coisa, não, mas Deus é maior. Ele diz, invocai o seu nome, aí você conhece bem. O Apocalipse 19:13 diz o quê? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, isso é para mim e para você. Invocar o Senhor é invocar a palavra de Deus, é trazer a palavra de Deus à tona, é trazer a palavra de Deus à baila, é fazer um confronto entre os fatos e a palavra. O médico disse, olha, seu Jaime, é um câncer, tem metástase, aqui não dá, que nem hoje um amigo falou para mim, a minha tia está no hospital, é câncer, e o médico já falou para ela que é paliativo, que não tem cura mesmo. Já atingiu o pulmão, entenda bem, que é realmente um paliativo. É dizer, mas a Bíblia diz que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Isso é invocar o Senhor. Meu Deus, eu recebi esse diagnóstico. No meu caso, o óbito chega a qualquer hora. Tudo bem, eu vou para ti. Ela é uma mulher salva, ela é a mulher de Jesus. Entende? Eu sou salva. Mas, Senhor, a tua palavra diz que os impossíveis para os homens são possíveis para ti. A tua palavra diz que o Senhor faz o sábio voltar atrás. A tua palavra diz que o Senhor transtorna a ciência dos homens. Tudo é versículo bíblico que eu citei aqui para você. Entende? Então é isso que a pessoa tem que fazer, invocar o Senhor. Meu Deus, meu filho está nas drogas, meu filho está no álcool, meu filho está na prostituição, mas meu filho é herança do Senhor. Lembra desse exemplo que um médico me deu? Falou assim, Jaime, às vezes o cara está hipertenso, mas ele não é hipertenso. É a alimentação dele, é o peso, às vezes, a vida sedentária e tudo. Aí muda, ele fez isso, o missionário que contou. Foi até um rapaz que é de uma banda gospel, né? E ele falou, estava nesse estágio assim, pressão foi 22, não sei o quê. Ele disse, rapaz, eu vou tratar você desse jeito. Você gosta de comer? Ele disse, gosto. Então vou te cortar a metade da comida. Na metade é pouco, é 1/4. Rapaz, você vai sentir, vai urrar a sua carne, vai pedir mesmo, mas você vai. E mudou os alimentos tudo. Bem, e exercício, foi passando. Tempo depois a pressão dele era 12/8. Quer dizer, ele estava hipertenso, mas não era hipertenso. Mulher grávida, não tem? Às vezes é pré-eclâmpsia, não é? Tem aquilo, na época da gravidez, a pressão sobe. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. A mais velha, nas 2 gravidez, teve esse problema da pressão. A mais nova não. Está chegando já, está no 8º mês já, a pressão está estabilizada, está normal. Mas tem pessoa que tem, que fica, mas ela não é hipertensa. Foi até um caso que é até curioso, quando no segundo filhinho dela, tirou, logo depois que tirou a placenta, tirou tudo, a pressão fez assim mesmo, ó.
Foi lá embaixo, né? Foi uma coisa até mais rápida, muito rápida mesmo. Então, a pessoa está hipertensa, mas não é hipertensa. Então, a pessoa está no álcool, mas ela é o que Deus diz. Deus diz que ela é herança do Senhor. Você entende? Isso é invocar o Senhor. Então, invocar Deus. Meu filho está no álcool, meu filho está nas drogas, meu filho está na prostituição, mas meu filho é herança do Senhor, e eu vou ficar com a tua palavra. Segunda coisa, invocar o Senhor. Terceira, que ele disse aqui para nós, o quê? Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Toda a bênção que você recebe deve ser contada, porque você se tornou testemunha do Evangelho. Esse é bem conhecido nosso. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, nós somos testemunhas. 3 coisas. Vamos à frente. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Quem busca o Senhor pode enfrentar, mas não perde a alegria. Quando eu falo alegria, é da presença de Deus. As pessoas não entendem, eu tenho falado sobre isso aqui na igreja. Você está enfrentando uma luta muito grande, às vezes no casamento, às vezes com o filho, às vezes na saúde, às vezes nas finanças. Aí você encontra um amigo, o amigo encontra você bem. E aí, rapaz, tudo bem? Ah, tudo bem, eu estou sabendo, rapaz. Rapaz, estou numa luta, mas Deus está comigo. Quer dizer, a alegria da presença de Deus. Quer dizer, eu não estou alegre porque eu estou com câncer. Não, eu estou alegre porque eu tenho a presença de Deus para vencer isso aí. Quer dizer, para superar essa luta, superar essa batalha. Aí vem agora o nosso versículo de hoje, que eu dei durante o dia. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua força, a sua face quando? Continuamente. Passou a tempestade? Não. Como eu falei, puxa, passou, você não vai mais ao médico. Não, você volta ao médico para exames de rotina, né? Para verificar. Não é como ao Senhor. O médico você vai uma vez por ano para um check-up, dependendo da idade ou da situação, às vezes 6 meses, conforme o médico mandar. Um jovem vai ver até de 2 em 2 anos. Eu estava vendo hoje um exame de um amigo que ele mandou para mim, e falou assim, eu não vou falar quem é ele não, é pastor, mas ele é fortinho, ora forte. Vou falar o nome dele não, né? Ele estava falando comigo, estava assim, rapaz, eu só negócio de criança, a glicose dele no jejum foi 78, mas isso aí o cara pode maquiar, né? Não come um dia antes, não sei o quê, fica de propósito, vai lá tirar. Mas aí tem a chamada hemoglobina glicada, que mede mais ou menos 3 meses. Falei, rapaz, isso aqui é de criança, 4,9. Aí só. Aí vai ver lá o colesterol, mas tudo dele é baixinho, sabe? Tem um galinho, glória a Deus, né? Mas se você olhar, parece que não é. Porque ele é forte, vou falar outro nome que parece feio, né? Ele é bem fortinho e tudo, ele fica aqui. Mas porque está tudo bem, aí ano que vem ele não vai, não, ele vai fazer o exame de novo, ele continua fazendo. Com Deus é muito mais, é todo dia estar na presença de Deus. Até quando você não tem nada para pedir, você vai adorar a Deus. Quando eu entrei aqui, o que eles estavam cantando? Vamos adorar a Deus. Então, Deus, eu entro aqui, vamos, Senhor, vim te adorar, vim cantar louvores ao teu nome. Isso tem que ser continuamente. O Daniel é o nosso exemplo na Bíblia, um dos exemplos, porque é um homem que buscava a Deus continuamente, mas apesar disso, ele foi parar na cova dos leões. Mas sempre me chamou a atenção a palavra do rei Dario, que quando lançou Daniel na cova dos leões, porque ele não podia mudar o decreto assinado, porque segundo a lei deles, aquela lei selada com anel não podia ser revogada. Aí ele teve com pena, com dó, e sabendo que era uma armadilha, lançar Daniel na cova dos leões. Mas veja o que ele falou lá em Daniel 6,16. Veja comigo. Diz assim, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, quer dizer, sempre, ele te livrará. E é verdade. No versículo 10, mostra que o Daniel orava quantas vezes por dia, pessoal? 3 vezes, dobrar o seu joelho diante de Deus. Aí lançaram o Daniel lá, o rei foi para o palácio. Rei, vão dormir, rei. Não estou conseguindo dormir. Vão trazer os cantores. Não consigo, não. Ô, rei, come alguma coisa. Não quero, tirem tudo de peça de mim. Ele não viu o dia chegar, porque a sentença estava cumprida. O dia chegou. Ele foi rápido lá. Aí, versículo 20. Veja comigo. Versículo 20. E chegando à cova, clamou a Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha a resposta. Então Daniel falou, ó rei, vive para sempre. 22, ele diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus não tem anjo no céu, pessoal.
Deus ainda continua fechando a boca dos leões, mas nós temos que andar com ele continuamente. É o que o salmista está dizendo para nós aqui. Então, se você buscar a Deus continuamente, o seu coração fica guardado. O seu coração não deixa entrar ódio, mágoa. Rapaz, mas aquele cara fez isso. Amigo, Deus tem misericórdia dele. Você não está em negócio de dente por dente, olho por olho. Não. Você está sempre fazendo, está na presença de Deus. E para terminar, o versículo 5, ele diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez. Irmãozinho, veja José, que foi caluniado por uma mulher, mas antes disso foi vendido pelos seus irmãos, mas Deus estava no controle de tudo. Deus fez ele dar a volta por cima. Deus faz você dar a volta por cima. O negócio é estar na presença de Deus. Veja Daniel, quantas vezes eu contei, uma moça falou comigo: puxa, pastor, eu sou da igreja, sou de Jesus, tive que colocar marca-passo. A sua fé não chegou para aquilo, o que tem isso? Quantas pessoas, quando citei, até a mãe de um amigo. Eu disse: olha, a mãe de um amigo meu, ela veio com marca-passo, não sei quantos anos, quantas décadas que ela anda com marca-passo. Bom é que você não precisasse, mas não quer dizer que você não está com Deus. A sua fé não cresceu para aquilo, mas o bom é que ele está contigo. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Então Deus vai estar contigo talvez na UTI, lá no hospital, lá na Santa Casa, entenda bem? Lá naquele momento difícil. Quantos passaram por isso? Hoje um testemunho bonito, uma senhora deu, eclâmpsia que ela teve, entende? Mas foi para a UTI, tudo. Na UTI ela falou: Jesus, o senhor não deu minha filha para ela ficar sem mãe, ficar órfã, não. O senhor me deu a filha para cuidar dela, entenda? Eu vou sair daqui. E saiu. E saiu completamente restabelecida, entende? Quer dizer, invocar o Senhor. Invoca o Senhor, clame ao Senhor de todo o seu coração. E ele diz: que fez dos seus prodígios o seu juízo da sua boca. Irmãozinho, esse Deus que levantou Lázaro dentre os mortos depois de 4 dias. É até uma polêmica teológica, porque por que Jesus foi 3 dias e Lázaro foi 4? Porque lá foi maior? Não. É porque, segundo alguns historiadores, a interpretação histórica é perigosa. Por que a interpretação histórica é perigosa? Porque não está escrito aqui. Entendeu? É perigoso. Porque todo mundo já ouviu falar que o Pedro foi crucificado como? Cabeça para baixo. Mas é história. Interpretação histórica, não é verdade? Que Corinto, as mulheres usavam véu, entenda bem, porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade de prostituição, então as mulheres da igreja tinham que ser separadas. Tudo bem, é bonita a interpretação, entenda bem, mas é histórica. A histórica é perigosa, porque alguém pode criar uma história, né? Por exemplo, um dia eu estava ouvindo o Bartimeu, bonita a história, bonita do Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. O nome Timeu quer dizer, alguém lembra do nome? Timeu quer dizer honrado. Aí olha como é que a pessoa traz a história. Que o Timeu, o pai do Bartimeu, esse homem honrado, era um general, que quando houve, entenda, essa destruição do poder por Roma e tudo, ele perdeu sua patente, perdeu tudo. Bonita a história, mas não está escrito, aqui não está. Entendeu? É bonita a história, mas por isso que eu tenho que tomar cuidado. Então, a interpretação dos 4 dias, que segundo uma tradição religiosa deles, a alma da pessoa ficava 3 dias no corpo, perto do corpo. Só depois do 4º dia que ela ia embora. Então, Jesus esperou ficar os 4 dias. E chamou Lázaro. Porque para Deus não há impossível. Tudo isso é quebrado, tudo isso é desfeito, entende? Mas vamos ficar só com a palavra de Deus. E ele diz então: vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, vosso Deus, e os seus juízos entoam em toda a terra. Basta. Mas isso não é para nós. É Gálatas capítulo 3, matéria nova e terminar. Nova de hoje, esse aqui já é bem conhecido. Já preguei algumas vezes. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Isso é bonito. Gálatas, capítulo 3, 13. Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos lá, pessoal? Para que a bênção de quem? De Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Quem são gentios? Pessoas fora de Israel. Somos nós, por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito.
Então a bênção é minha, é para você também. Então eu tenho que falar dos seus prodígios. Olha, o meu Deus é aquele que abriu o mar vermelho. O meu Deus é o que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. O meu Deus é aquele, entenda bem, que o seu poder ressuscitou seu filho, que se fez homem, habitou entre nós, dentre os mortos. É esse poder que opera em nós. É esse poder que se manifesta quando eu invoco o nome de Jesus, quando eu oro no nome de Jesus. Não é o poder do homem, não é o poder de uma igreja, o poder de uma religião, não. O poder de Deus se manifesta no nome de Jesus. Amém?